Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre o viés de disponibilidade ou availability bias. E esse viés, por que ele é importante, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje? Porque nós estamos vivendo num mundo com uma avalanche surpreendente de informação e de disponibilização de informação. No entanto, essa disponibilização de informação ela afeta dramaticamente a nossa percepção. Então, por exemplo, eu não queria que vocês lembrassem, quando a gente estava no auge da pandemia do Covid, o que a gente percebia como risco do Covid? A gente percebia o risco baseado no que a gente via na televisão, baseado nesse desconhecimento associado com uma disponibilidade maciça de informação de todos os lados. E isso fez com que muitas vezes a nossa percepção tivesse uma nuvem ou tivesse, de alguma forma, transformado a forma com que a gente enxerga um risco na realidade. E esse bias, ou esse viés, é chamado viés de disponibilidade. Toda vez que alguém perto de nós ou que algum evento de uma magnitude muito grande acontece, a sua percepção sobre a probabilidade daquele evento imediatamente aumenta. E aumenta de uma forma irracional. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se você tem um ente querido, um amigo querido que teve um ataque cardíaco fulminante, você imediatamente passa a perceber dentro do seu ciclo que uma probabilidade elevada de que você ou de que outras pessoas tenham aquele mesmo comportamento. Da mesma forma, quando a gente vê, por exemplo, o caso recente da guerra da Rússia na Ucrânia, da invasão da Ucrânia pela Rússia, imediatamente teve-se uma perspectiva seguinte, não, então a Rússia vai invadir a Alemanha, a Finlândia, vai invadir a Europa inteira, etc. Ou seja, essa foi naturalmente a nossa primeira percepção. Por quê? Por causa do bias de disponibilidade. Toda vez que o noticiário, ou toda vez que o nosso grupo de pessoas, grupo de amigos, grupo de trabalho, começa a falar repetidas vezes sobre um determinado evento de risco, a sua percepção fica completamente perturbada e alterada por aquela exposição. E aí, muitas vezes, você perde a racionalidade dos fatos. E como é que a gente, então, evita esse viés? Ou seja, evita a gente ser vítima de começar a achar o seguinte, só porque teve um determinado evento de uma magnitude muito grande, que esse evento alterou as condições de probabilidade do mundo inteiro, o que não é verdade. A primeira dica que eu dou para você é o seguinte, confie nos números. Os números não mentem. Ou seja, quantas pessoas no mundo morreram ou sofreram aquele tipo de evento? Quantos % do mundo foi afetado por aquele determinado evento? Por quê? Porque senão você começa a ver determinados, por exemplo, eventos logísticos que estão atrasando suprimentos na China e você começa analogamente a achar que o fornecimento de suprimentos seu dentro do Brasil, por exemplo, vai modificar. E aí eu pergunto a você, qual a relação de causa e efeito direta disso? Você avaliou os números? Nós estamos agora vivendo esse caos natural do transporte aéreo com a retomada do Covid e com o despreparo das companhias aéreas para lidar com isso. E aí você começa automaticamente a falar assim, 100 voos foram atrasados. Sim, mas peraí, quantos saíram no horário? 30 mil. Perceberam? Mas você só enxerga o 100. E você acha que automaticamente, por ter enxergado 100 voos em atraso, você vai imaginar automaticamente que o seu voo vai atrasar. Perceberam? Ou você tem um ente querido que teve um atraso no voo, você automaticamente atribui a probabilidade daquele evento acontecer uma probabilidade muito maior do que a realidade dos fatos. E eu não estou aqui, longe de mim, querendo defender, por exemplo, as companhias aéreas por causa dos atrasos, eles são realmente um problema gravíssimo. Mas eu quero é que a gente tenha a realidade. Então, por exemplo, aquela pessoa que, vamos dizer, foi ou teve algum ente querido vítima de um acidente aéreo, ela automaticamente passa a perceber a probabilidade de um acidente aéreo como uma probabilidade mais alta do que, na verdade, se a gente avaliar o número de passageiros, o número de horas, o número de quilômetros, etc., se comparado com outros meios de transporte. Então, é muito importante para que a gente, nos nossos projetos, não seja vítima desse tipo de comportamento, que a gente volte à ciência
aos dados e à estatística. Então vamos falar o seguinte: quantas pessoas dentro do universo foram vítimas de um voo atrasado nos últimos 10 dias diante de todas as pessoas que voaram? Aí você pode até falar o seguinte: aumentou, sim, mas isso significa uma iminente probabilidade de atraso? Não necessariamente. Muitas vezes, quando a gente fica entorpecido por esse viés cognitivo, a gente muitas vezes acaba tomando decisões erradas. A gente acaba tomando uma decisão precipitada por perceber um risco que, na verdade, não é da magnitude com que a realidade se demonstra. Pensem sempre nisso e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.